Vamos lá. Bom, vim para esse vídeo fazer uma apresentação, né, de dois assuntos, tá? Um deles, que eu vou compartilhar aqui com vocês, é a apresentação de normas NBR. O que são normas NBR? São normas desenvolvidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, mais conhecida como a ABNT, e que ele apresenta formas, né, procedimentos a serem tomados por profissionais, né, o que inclui engenheiros, para desenvolvimento de produtos e processos, né, conferindo principalmente segurança, mas também qualidade, né, do produto do processo, né, para que não ocorra, por exemplo, falhas durante seu trabalho, né, sua administração, inclusive colapsos. Podemos pensar, por exemplo, em vamos dar como exemplo, sistemas elétricos, térmicos, sistemas fluido-hidráulicos, então normas para elaboração, né, de projetos de válvulas, por exemplo, né, podemos até pensar as válvulas numa situação bem crítica, como, por exemplo, válvulas de transporte de fluidos inflamáveis e pressurizados, tá? Tanto por dentro quanto por fora, como ocorre em válvulas no solo marinho, para prospecção de petróleo ou gás, né? Mas, assim, essas normas NBR não servem apenas para equipamentos, tá? Processos, mas também para procedimentos, como vocês estão vendo aqui. Por exemplo, elaboração de documentos, memoriais, relatórios, trabalhos, né? Publicações, trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Então, tem uma NBR aqui de 24 páginas falando apenas sobre elaboração de referências bibliográficas, né, onde você cita, né, um trabalho anterior ao qual onde você obteve uma determinada informação, figura, tabela, o que seja, né? Então, vocês podem ver que são normas que sempre passam por atualizações, tá? Quando necessárias. Então, por exemplo, essa norma aqui é de 2012, desculpa, 2002, NBR 6023, tá? Então, quem que elabora esses documentos? É um grupo de profissionais, né, tanto setor público ou privado, que seja, né, contratados, né, pela ABNT para elaborar esses materiais, né, baseado nas experiências, nos conhecimentos que eles possuem nesse assunto específico, tá bom? Então, vocês podem ver aqui, ó, esta norma foi baseada na norma ISO, né, que é International Standardization Organization, né, Organização Internacional de Padronizações, tá? Que é algo mais global, né? E esta norma substitui a NBR 6023 de 2000. E essa aqui que vocês estão vendo é 6023 de 2002. Pode ser que tenha uma mais atual, tá? Então aqui, por exemplo, é só para apresentação. Ele mostra o sumário, o objetivo, né, desse trabalho, né, digamos, a contextualização desse trabalho, né, por que é interessante, né, apresentar esse documento para a população em geral, né, para os interessados em geral, embora esse documento ele é vendido, comercializado. Então, uma das fontes de renda da BNT é a venda de normas. Por exemplo, essa aqui, especificamente, eu não paguei, né? Porque a UFGD, né, como várias outras universidades, elas possuem o contrato, né, ao qual os interessados, né, alunos, profissionais diversos do ramo das universidades, elas podem adquirir essas normas com ônus à instituição, tá bom? Aqui, ó, que mais que eu posso mostrar para vocês, né? Se a norma estabelece os elementos a serem incluídos em referências, fixa a ordem dos elementos das referências, estabelece convenções para a transcrição e apresentação da informação originada do documento, né? Eu não vou ficar lendo aqui, né? Só para apresentar a vocês um exemplo de norma, tá? Então, por exemplo, aqui está esta norma, não se aplica às descrições usadas em bibliotecas, nem as substitui. Onde eu quero chegar? As bibliotecas das instituições públicas, institutos de pesquisa, ensino, enfim, elas elaboram suas próprias normas, né, mas elas podem pegar várias informações dessas normas da NBR. Então, pega, por exemplo, as normas para elaboração de trabalhos que a FGD possui. Então, tem lá dezenas de páginas falando sobre tudo o que precisa, né? Aqui só está falando de referências, tá bom? Aí tem as normas que estão relacionadas, né? Por exemplo, abreviação de títulos de periódicos, informação e documentação, enfim, né? De diversos números, sempre 2 pontos o ano.
Bom, aí as definições, né, que é como se fosse um glossário, o que que é autor, o que que é capítulo, documento, edição, editora, tá? Sempre aparece isso, né? Ah, a disposição das informações, né, a localização dessas informações, das referências, que pode ser tanto lá no final do trabalho, né? Às vezes é no final de um capítulo de um trabalho, um livro, por exemplo, como também tem as referências lá no rodapé, tá bom? Dando como exemplo, é a forma como monta, aí nesse exemplo aqui as normas, né? Nas normas, né? Os autores, né? Desculpa, as obras, né? Que o autor de um trabalho, né? Utilizou, né? Os trabalhos, as obras, vai depender, né? Pode ser obra assim, livro, jornal, recorte de jornal, revista, página na internet, enfim, aí existem diversas formas de apresentar estas obras, né, como vocês estão vendo aqui. Daí eu vou passar aqui direto, né? Aí, por exemplo, monografia como todo, monografia, e-mail eletrônico e assim por diante. Bom, tá? Partes de revista, artigos, artigo de jornal, que mais? Até mesmo aquelas obras mais específicas, como partituras, mas na parte musical, documentos da parte jurídica, né? Enfim, decisões judiciais e assim por diante, tá? Pegar dados de materiais de mídia, né? DVDs, CDs, até mesmo fita cassete, CD, DVD, disco, VHS, o que seja, né? Bom, então, por que que desse exemplo aqui o material é extenso, né? Porque existem vários tipos de obras, tá? Ó, por exemplo, áudios, pode até ser música, né? Partituras, como falei agora há pouco, e assim por diante, tá? É claro que a maior parte dos materiais, né, que os alunos de engenharia pegam, né, são assim livros, material assim desenvolvido, por exemplo, por professores, né, para as aulas, material que pega que mais? Na internet, talvez alguma revista, normas, né, como essa NBR e assim por diante. Vocês estão vendo aqui que as informações que possui aqui, uma coisa muito interessante. Vocês estão vendo aqui que há uma marca d'água, né, da BNT, né? Para que que eles fazem isso, né? Para evitar cópias inadequadas, né? Então eles sempre, como falei, né, um dos fontes de renda da BNT é a venda dessas normas, né? Então quem compra adquire, né, impresso ou PDF, como nesse caso, com essa marca d'água. E quem tem essa norma, se essa marca d'água, que está usando de forma, digamos, ilegal, tá? E assim vai, né? E aqui, até mesmo a abreviatura dos meses. Por quê? Porque nas referências bibliográficas, muitas vezes é necessário, além de colocar o ano, o mês e o dia, se for pensar em revista, jornal, né? Então, estou até dando exemplo aí, por exemplo, se tiver alguma obra em determinado mês, né? Vamos supor um recorte de um jornal italiano, Corriere della Sera, por exemplo. Então, está aqui, ó, os meses em italiano. Aí, geralmente, coloca a abreviatura. Aí, aqui, toda a forma, que procedimento que deve ser seguido. Ou, por exemplo, E-País, lá da Espanha. Então, está aqui. E assim vai, né? Que mais? E aí, que chama de índice remissivo, né? Por exemplo, você vai buscar alguma palavra-chave e onde é que fala sobre aquele assunto? Está aqui o número da página, tá bom? É muito comum em livros e acaba por aí. Este é um exemplo de norma, né? Tem outras, lógico, né, que eu vou mostrar rapidinho, associado aí a um assunto aí bem bacana que eu quero falar com vocês. Bom, aqui é mesmo, deixa eu ver, a mesma obra, né? É a mesma coisa. Agora que eu vi que acabei abrindo aqui duas vezes. Bom, aqui, informação e documentação, projeto de pesquisa, né? Vocês estão vendo aqui também tem a marca d'água. Tá? Isso aqui deve ter pego da biblioteca da FGD, se não me falha a memória. É a mesma coisa, né? 12 páginas. Então, as normas têm mais ou menos esse número
Tem norma aí de 3, 4 páginas, tem norma de mais páginas, assim por diante, tá bom? Então, aqui, para elaborar algum trabalho, algum projeto, né, tem que seguir, no mínimo, as normas, né, sob risco aí de ter um projeto negado, por exemplo, ou por parte do cliente, né, público ou privado. Tá? Eu vou fechar aqui. Que mais? Aqui eu só estava comentando com vocês, né, que esse aqui vocês estão vendo, né, tudo com marca d'água, tudo legal, né? Só para mostrar para vocês, né, que de alguma forma eu estou desconfiado. Nesse aqui eu peguei na internet, só para mostrar para vocês, né? Alguém deve ter pego a norma, tirado a cópia e depois, sei lá, dado uma digitalização, né, que vocês estão vendo que não tem a marca d'água, tá? Então, isso aí eu admito que isso aqui, esse material que vocês estão vendo aqui foi obtido aí de forma ilegal, né? Tá na internet, né? Só para mostrar para vocês. Mas onde eu quero chegar? Normas são essas aí que eu queria falar para vocês, né? Vários países possuem órgãos, né, que têm por o mesmo objetivo, né? Tem, por exemplo, a STM, American Society of Materials, né? Teste de materiais, né? Tem a API, American Petroleum Institute, né? E que atua, né, em projetos, né, em normas, não apenas no ramo de petróleo e gás, mas também em outros assuntos correlatos, né? Aí tem o DIN, né, que é equivalente, né, só que na Alemanha, e se me engano chama JIS, que é do Japão, e assim vai, né? E interessante, né, que as normas da ABNT, às vezes, né, são inspiradas, né, em normas estrangeiras e chega no Brasil tem que passar por um processo de tropicalização, né, que é a adaptação das normas para as condições brasileiras, né? Aqui, ó, bem destacado, cópia não autorizada, né? Deixa eu ver se aparece aqui também, né? Só para reforçar e corroborar o que eu falei para vocês agora. Então, o que eu queria falar sobre normas é basicamente isso, tá? A UFG dela possui lá uma biblioteca de normas, né? Que é o interessado pega em PDF, né? Assim, tudo nas normas, tá? Tudo certinho, né? A FGD paga para tê-las, bom? E, assim, é um serviço público, pago pelo dinheiro público, tá? E nós devemos sempre consultá-los, né? Para, inclusive, né? Dar valor ao dinheiro público, né? Porque se o serviço tem, é que tem que ser utilizado. Inclusive, né, bibliotecas, né, sempre tem que ir na biblioteca, né, fazer a consulta, pegar livro para estudar, etc., né, embora já exista também bibliotecas virtuais, né, associadas também à biblioteca física, onde pode pegar os mesmos livros, só que em PDF, né, aí dinamiza um pouco, né, os estudos, né, visto que um dos principais problemas é a falta de livros, né, dependendo do assunto. Quando falo falta de livro, por exemplo, tem alguma prova, algum trabalho e tal, e não tem livro para todo mundo. Pode acontecer. Bom, agora eu vou falar sobre outro assunto, tá? Porque o que acontece? Vocês são alunos de engenharia de energia. Eu falei aí sobre, pelo menos 2 vídeos sobre as atribuições do engenheiro de energia. E eu não sei se eu destaquei, talvez eu tenha esquecido de destacar. Eu falei muito assim de engenharia de energia pode atuar em projetos, operação, instalação e manutenção de sistemas elétricos, térmicos, em sistemas envolvendo geração de energia, entre outras atribuições, né? Só que eu acabei, acho que eu não dei muito destaque para sistemas hidráulicos. Quando fala hidráulico, fluido, ou melhor dizendo, fluidos, né? Pode ser uma instalação hidráulica predial, que é algo que os engenheiros mecânicos e civis também veem nos seus cursos, tá? Como também pode ser de fluidos em geral, não apenas água, mas pensando aí em instalação de transporte de combustíveis, tá? Quando fala água, também esgoto, gases, vapor, ar, enfim, né? Ar comprimido, até mesmo sistemas de vácuo. E aí, gente, aí vocês podem elaborar esses projetos junto com engenheiros civis, tá? Em residências, hospitais, indústria, setor público, setor terciário geral, setor agrícola, por exemplo, projetos de irrigação, drenagem. Gente, é uma gama enorme de opções, tá? E eu vou falar sobre um assunto que aborda também a questão ambiental, né? O que levou, por exemplo,
o crescimento, a expansão das primeiras cidades, as primeiras grandes cidades do mundo. Saneamento básico. Por exemplo, uma das primeiras grandes cidades do mundo foi Roma, capital da Itália. O desenvolvimento, né, da cidade de Roma, do Império Romano, se deu principalmente à construção de aquedutos e de toda uma gama de soluções dentro das cidades para conduzir a água dos aquedutos para as cidades, especialmente Roma. Então, elaboraram todo um projeto de saneamento, pegando água de mananciais, inclusive distantes de Roma, né? Porque, para quem não sabe, né, Roma, ela fica mais ou menos, não, algumas dezenas de quilômetros do mar, só que dezenas de quilômetros também indo em direção ao interior, né, tem os Montes Apeninos, né, que é uma cadeia de montanhas que atravessa toda a Península Itálica, onde os romanos aproveitaram também rios, lagos, né, para abastecer a cidade de Roma. E a decadência da cidade de Roma se deu, né, com a invasão dos bárbaros, destruindo esses aquedutos, né, para desprover a população romana de água, né, e forçar uma imigração, né, e o abandono da cidade. É isso que aconteceu. Tá bom? Só que a estrutura interna, né, ela foi mantida até um certo tempo, né? Com o tempo foi degradando, enfim. Mas onde eu quero chegar? Que em grandes cidades houve uma necessidade do uso da água de regiões distantes, abandonando uma prática, digamos, né, milenar que veio desde os primórdios do desenvolvimento humano, a construção das primeiras cidades, que obviamente eram pequenas, as primeiras comunidades, né, que é a coleta de água de chuva. Tá? Mas antes de falar sobre a água da chuva, primeiro devemos fazer trabalhos, né, sobre a coleta e armazenamento da água, independente seja de chuva, de poço artesiano, saneamento básico, etc. Tá? Então, o que acontece? Devido à presença do saneamento básico nas cidades, as pessoas desacostumaram, né? Elas desencanaram mesmo de pegar água da chuva, e essa água da chuva pode ser usada para fins, principalmente para fins não potáveis, né? Com o intuito principalmente de economizar na conta de água. Porque, por exemplo, a Sanesul, ela cobra a mesma tarifa para quem utiliza, né, até 10 metros cúbicos de água. Normalmente é assim, até 10 metros cúbicos de água, cobra a mesma tarifa. A grande questão é, por exemplo, uma família com 3 ou mais pessoas, né, dificilmente vai consumir menos de 10 metros cúbicos por mês. Então, uma família aí, vamos supor, vai gastar 15, 20 metros cúbicos por mês. E aí vai ter que pagar, além da tarifa básica por ter usado 10, pagar tarifas adicionais por gastar cada metro cúbico até chegar àquele valor, né? Mas onde eu quero chegar também? Primeiro, né, mostrar, né, a necessidade, a importância do uso da água da chuva para fins não potáveis, para aquelas situações onde não exige uma água de qualidade, né? Porque a água que chega nas nossas casas é uma água com o mínimo de coliformes fecais, pelo menos na teoria, é uma água que foi tratada, né, foi obtida do poço artesiano ou de um rio, né, passou por tratamento de água, dependendo do lugar, né, passa por um mínimo de tratamento, tá? Muitas vezes de poço artesiano sai uma água até mais limpa, né, do que água de rio, que é turva, às vezes até com um pouco de esgoto, né? Infelizmente, em alguns lugares do Brasil afora isso acontece. Mas, enfim, né, tem todo um trabalho, um gasto para tratar a água e levar para as casas. E aí, né, nesse processo, né, usa-se cloro, né, para desinfecção, né, para matar os patógenos, até flúor também, né, por força de lei, embora menos de 1% da água, né, usada nas casas vai para a boca, né, e uma pequena parte dela vai para higienizar os dentes, né, mas essa é uma outra questão. E o uso da água da chuva, ela possibilita o uso, né, para fins não potáveis, como, por exemplo, lavar calçada, lavar pisos, descarga, lavar carro, lavar pano de chão, né, enfim. E dependendo, né, de todo o trabalho que a pessoa pode ter, né, aí já algo mais complexo, ela pode usar essa água até mesmo para lavar roupa, né, só que aí precisa passar por um pequeno tratamento. Vou falar mais para frente daqui a pouco. Antes disso, é necessário todo o trabalho, né, até antes de falar de água de chuva, né, transporte da água, armazenamento, né, então tem normas apenas para
Transporte da água, né? Quando fala transporte da água, né? Água passando por tubulações, essas de PVC mesmo, que tem em qualquer loja de material de construção. Então, como assim? Sabe-se que por determinado volume de água, até mesmo por uma determinada pressão, existem diversas configurações de tubos. Vocês podem ver, tem tubo de cor branca, né? Transporte de água, tem o marrom, esgoto. Por exemplo, tubo de cor verde, que é para transporte de água quente, né? Pensando, por exemplo, naqueles coletores aquecedores solar de água para o banho, né? Que ficam em telhados, que é contra em hotéis, alguns hospitais, algumas indústrias, também casas voltadas a comunidades de baixa renda, essas casas mais novas, né? De programas habitacionais. Então, dentro da parede está lá um tubo de água quente, um tubo verde, né, que tem um isolamento térmico, né, e o verde é o padrão. É uma coisa que vocês vão ver muito em disciplinas, talvez, máquinas de fluidos, não sei, e que há um padrão de cores. Por exemplo, cor amarela para transporte de gases inflamáveis, como, por exemplo, gás natural, que vocês podem ver em restaurantes, em fábricas, né? Aí tem cor metálica de tubo vermelha, é transporte de água com sprinkler, né, que é aquele equipamento lá que borrifa água em situação de emergência, né, em caso de incêndios, geração de vapores, né, a uma certa temperatura, enfim. Então, água para incêndio vermelho, para gás natural amarelo, aí tem para, desculpa, eu não lembro, né? Por exemplo, hospitais, né? Tem verde, acho que é para sistema de vácuo, não tenho certeza. Aí, algumas situações é cor azul escura, preta e assim por diante, tá? Só para reforçar, né? Só para dar exemplo aí, né? Que existem padrões para cores, que algo não é apenas do Brasil, mas padrão tem de ser padrão mundial, né? Mas voltando a falar de água. Então, por exemplo, se tem um escoamento de água, um determinado volume, você tem que pegar uma determinada tubulação, ter as medidas, tal, tudo segue nos padrões ABNT. Não pode pegar tubo muito fino para uma vazão muito grande, sob risco de colapso, né? Isso parece ser óbvio, mas eu tenho que falar para vocês. Então, nas normas lá, tem tubo, aí tem a questão do material, diâmetro e espessura do tubo. Tubo liso por dentro ou rugoso, né? Tudo isso está aí dentro, entre outras informações mais técnicas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso aí é material aí de outras disciplinas, tá bom? Só de curiosidade, né, aqui até aparece o título em inglês, né, Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público, né? Então, o que vocês podem ver? Que, por exemplo, numa uma casa normal, né, tem a tubulação, né, que sai do hidrômetro, entra na casa, conduz água até a caixa d'água, e aí armazena a água para depois ser levada aí para as torneiras, né? Então, porque, por exemplo, que a caixa d'água fica lá em cima, né, para conferir maior pressão, tá bom? E também para garantir, né, o abastecimento de água, né, porque sempre há variação de pressão na rede de água, tá bom? Então, para evitar a falta de água em determinados momentos do dia, né? O que pode acontecer, principalmente naqueles horários onde o consumo é maior, como, por exemplo, final da tarde, começo da noite, que é aquele momento que o pessoal lá toma banho. Então, existem normas para transporte de água. Eu falo transporte de água dentro dos pontos consumidores, tá? Mas também transporte de água. Já tubulações, né, adutoras, né, isso embaixo das ruas, e também na questão do armazenamento, pode ser as caixas d'água, né, nas casas, até mesmo caixas d'água, aquelas altas, né, que tem dentro do sistema de abastecimento, né, para atender vários bairros, por exemplo, né? Então, existe norma para várias situações específicas. Então, se for pensar em toda a solução de tratamento e transporte de água, podemos pensar em dezenas de normas. Algumas normas voltadas apenas ao ambiente interno de uma casa e várias na rua, que tem a ver com a rua, tá bom? E ainda, por exemplo, quando eu falo de tubulação de água dentro de casa, mas como é PVC, mas né, ele pede de usar outros materiais que na norma são permitidos. Vamos supor aí que alguém coloque tubulação de aço. Existem vários tipos de aço, vamos supor que isso seja permitido, então tem que estar dentro da norma que aço que pode ser, espessura dela,
rugosidade, entre outras normas que vocês vão ver aí em alguma disciplina mais específica, tá bom? Mas voltando àquela história, né, do que o ser humano, né, ela perdeu essa habilidade, né, de pegar a água da chuva porque está pegando, né, a água da rede, né, de saneamento básico, embora boa parte da população brasileira não está suprida com uma rede básica de água potável, né? Ainda mais esgoto, né, que já é uma outra história, que eu não vou citar aqui, vou falar apenas de água limpa, né? Então, boa parte da população brasileira está desprovida, né, de saneamento básico, e para essas pessoas e também para a população, né, que necessita, né, gastar menos com água, né, sugiro aí a coleta e o uso da água da chuva. Mas vamos falar primeiro, reservatório de distribuição de água para abastecimento urbano. Quando fala em reservatório, podemos pensar uma caixa d'água de PVC ou caixa d'água dessas de cimento, sei lá, ou pode ser uma cisterna de PVC, né? Faz o buraco e coloca uma cisterna, ou uma cisterna toda de concreto, né? Apesar que, né, que as caixas d'água em geral ficam lá no telhado, né, para aumentar, né, a pressão da água, né, para o banho. Né? Então vamos lá. Então tem, como nas normas que eu mostrei, né, tem as normas complementares, né? Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água, procedimento, projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento público, procedimento. Então, os engenheiros, por exemplo, vocês de energia, mecânicos, civis, eles têm que ter uma capacidade de compreensão desses documentos. Como, por exemplo, aqui está falando de abastecimento de água, como vocês vão ver disciplinas na área de transporte de água, por exemplo, que é o principal fluido que tem, então vocês têm que entender isso aqui. Agora não, mas quando formarem, né? Então tem lá o glossário, né? Como sempre, por exemplo, o que é reservatório de distribuição, reservatório elevado, aí tem uns termos lá, recalque, né? Admissão, enfim, né? Aqui, ó, reservação total. Tudo isso vocês têm que entender. Se vocês não souberem, não estou dizendo que vocês têm que decorar todas essas palavras, mas se vocês não souberem o que é reservação total, mas lendo as normas vocês têm que entender. Reservação total de cada zona de pressão, excluída dos reservatórios, lendo tem que entender, né? Claro que a gente não precisa decorar, saber de tudo, né? Às vezes uma pessoa está habilitada, assim, é profissional em transporte de água, mas quer entrar na parte de armazenamento. Então faz cursos, faz capacitação, né? E dentro desse curso sempre vão enfiar normas NBR para vocês entenderem, né? O que passa. Questão da segurança, né? Que sempre fala, né? Os problemas podem causar. Por exemplo, né, é que não tem aqui, agora que eu lembrei, a norma NBR para projetos de ar-condicionado. Né? Aí aparece várias tabelas, por exemplo, de temperaturas médias de várias cidades do Brasil afora. Só para reforçar, né? Por exemplo, um sistema de ar-condicionado instalado em Manaus deve ser mais potente que o instalado em São Joaquim, que é Serra Catarinense, né, que é uma das regiões mais frias do Brasil. Só para vocês entenderem. Tá? Então tem tudo isso. Por exemplo, quando eu falo em armazenamento, né, não é apenas, né, guardar água, às vezes é necessário lá colocar bombas para transportar água até o armazenamento. Então fala-se também em equipamentos correlatos associados, né, por exemplo, boia, flanges, válvulas, tubulações, né, para conduzir, né, para levar e também retirar água desse reservatório. Então é o que aparece aqui nesta norma aqui, NBR 12.217, de julho de 1994, projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento urbano. Tá, antigo, mas será que tem atualizado? O intuito não é esse, o intuito é só mostrar para vocês, tá bom? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. O engenheiro, claro, tem que elaborar projetos, consultar projetos, seguindo normas, ok. Mas, assim, eu confesso para vocês que existem projetos que são mais simples,
tá? Que é bom seguir normas, né? Mas não necessariamente precisa entrar em contato com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA, e elaborar um ART. ART, né, que é um documento, né, de registro técnico em que confere, né, responsabilidade do engenheiro naquele projeto. O registro técnico, gente, é essencial, por exemplo, para projetos complexos, né? Complexos demais, por exemplo, para não engenheiros, né? Projetos de caldeiras, operação, manutenção e construção, confecção, aprimoramento de caldeiras, né? Algo que qualquer um pode fazer. E já vou dizer uma coisa, né? Então é adequado, por exemplo, depois de estudar engenharia, né, fazer curso específico sobre operação e caldeiras, né? Porque o que vem na faculdade é um pouco de tudo, mas nada tão aprofundado. Então, por exemplo, alguém faz um curso lá de operação de caldeiras, ou engenharia de segurança do trabalho, enfim, aí está apto, né, a operar em caldeiras, inclusive fazer perícias em caso de sinistros, né? Então, tem alguns projetos que não tem jeito, tem que ser alguém profissional, com carteirinha, né, registro no Conselho Regional, enfim, para ter a liderança de todo o trabalho. Mas eu admito que tem alguns trabalhos, né, que são mais simples, né, que não necessariamente precisa ter registro do CREA e não necessariamente precisa ser engenheiros, pode ser estudantes de engenharia, tá? Como, por exemplo, projetos de coleta de água de chuva. Apenas a coleta. Tratamento, eu vou falar também, mas é um pouquinho mais complexo. Aqui, por exemplo, instalações prediais de águas pluviais, água da chuva. Isso é muito bom, né, para que, como falei, aquelas pessoas, né, que estão desprovidas, né, de abastecimento urbano, saneamento básico e também que para economizar. Claro que tem que fazer toda uma análise econômica, né, elaborar um orçamento dos equipamentos, por exemplo, calhas, tubulações, conexões, cisterna, caixa d'água, enfim, né, você pode colocar uma. Quando falo cisterna, né, seria um reservatório no solo. Faz o buraco e coloca. Pode ser comprado, né, em PVC ou pode pedir para alguém fazer todo de concreto, né, impermeabilizado e colocar na superfície apenas uma tampa, né? O gasto é maior, né, mas é interessante quando necessita armazenar volumes maiores de água. Então, você pode fazer um projeto tanto algo mais simples, vamos supor uma casa que já tem calha, já tem tubo que leva água lá para a rua ou para o piso, mas você compra lá um barril de água, ou pega lá um balde desses aí de massa corrida, de obra aí, que muitas vezes a pessoa joga fora, pega lá e, mesmo que seja para pegar 20 litros de água, ou pegar uma casa que tem a caída do telhado, mas não tem calha, né? Coloca vários baldes, né, em linha, né, para pegar volumes, sei lá, 100 litros de água numa chuva forte, por exemplo. Só que tem todo um trabalho que deve ser feito, tá? Não é apenas pegar água e usar e pronto, né? Se for pensar em lavar piso ou jardinagem, tudo bem. Mas se for pensar em algo assim mais que requer higienização, por exemplo, limpar o carro, lavar o carro por fora, tem todo um aparato para você descartar aquela primeira água, né? Que pode ser usada para jardinagem e depois de um tempo pegar a água mais limpa para realmente ser usada. Por exemplo, como falei, né, descarga, esqueci de falar da descarga, né, mas também lavar o carro. Onde eu quero chegar? Por exemplo, numa casa que tem 80 metros quadrados, tem lá o telhado, depois de um bom tempo não chove, aí do nada começa a chover. Claro que o telhado vai estar sujo de poeira, cocô de pombo, cocô de gato, o que seja. Folhas. E aí a chuva lava, né, o telhado, retira aquele excesso de sujeira. Se for pegar, por exemplo, né, pegar essa água e colocar no balde direto, depois vai de um dia para o outro, vai vir um pouquinho de sujeira superficial, né, com densidade abaixo da água, você pode até retirar, mas também tem a sujeira que fica no fundo. E também aquela poeira que fica decantada na água, né? Muitas vezes você vê a água tá meio amarelada, não tão transparente, né, devido a poeira fina que decantou na água e tende a não cair, fica só dispersa.
É isso que, por exemplo, as estações de tratamento de água fazem, né? Coloca lá sulfato de alumínio, por exemplo, né, para fins de floculação e retirar esse material que, que estava decantado da água, né, para a água ficar mais transparente possível, tá bom? Mas voltando a falar da casa, né? Ninguém vai querer comprar sulfato de alumínio. Ou, sei lá, né? Mas onde eu quero chegar? Numa casa, por exemplo, cujo telhado tem 80 metros quadrados, você tem a calha, tem uma parte da tubulação que leva essa água primeiro no balde. Recomenda-se, tá, que esse balde tenha 80 litros. Tá? Isto é, você descarta 1 litro de água por metro quadrado de telhado. 1 litro de água por metro quadrado de telhado. Aí você pode meio que alterar, né? Por exemplo, se ficou meses e meses sem chover, se o telhado está muito sujo, aumenta para 2 litros, né? Em vez de descartar 80, descarta 160 litros. Pode ser também. Vai da tua consciência. Parece que nas normas é pelo menos 1 litro. Então você tem lá coloca lá um reservatório. Eu falei 80 litros, mas é bom fazer algo maior. Por quê? Porque tem que ter uma capacidade de armazenamento de, no mínimo, 80 litros, nesse caso, né, 1 litro para cada metro quadrado de telhado. E aí quando chegar lá, 81, 82 litros, essa água que veio depois, né, que teoricamente é mais limpa, ela deve ser escoada para depois ser conduzida numa cisterna, no reservatório definitivo. Então, como é que funciona? Um reservatório inicial, né, muitas vezes pode ser um reservatório elevado, colocado lá, fincado na parede. A primeira água ela cai nesse reservatório, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até sair por um ladrão. Isto é um tubo que fica em cima. Desde que devidamente projetado, tal para armazenar aquela água suja. Aí depois da chuva, você abre a torneira, que deve estar instalada embaixo, para escoar aquela água suja, que vai ser usada, por exemplo, para jardinagem. Então, por quê? Porque, como falei, né, a água está muito suja, tal, vai acumular no fundo, aí tem que passar lá uma esponjinha, né, no final para tirar a sujeira da superfície e tal, mesmo que seja só para escoar água suja. Enfim, isso depois da chuva, né? Mas durante a chuva, essa água do telhado enche, e aí a água mais limpa ela sai para o ladrão, que ela vai para uma cisterna, para um tanque. Tá? E aí depois você usa essa água aí para o que você quiser. Tá? Só nessa brincadeira, tudo bem, tem um gasto. O gasto vai estar condicionado ao volume de água que você quer e o que já tem na casa. Né? Porque uma casa não tem nem calha, então tem que comprar calha. Aí tem norma BNT apenas para calhas. Calha de PVC, calha de aço galvanizado, aço 430, aço 304, cobre, se tiver, enfim, né? Porque tem gente que adquire itens, né, pensando mais na estética, compra um negócio bem mais caro que o cobre, né? Porque acha bonito o cobre. Só que tem que prestar atenção no caso específico do cobre, que com o tempo ela altera a cor, né? Devido ao contato com a atmosfera e com a própria água da chuva, que é levemente ácida. Tem que tomar muito cuidado com isso. Aí tá. Você pode fazer todo um cálculo de análise de viabilidade econômica, você tem um certo gasto, e depois você prevê, né, que nessa análise de viabilidade econômica também tem a previsão de quanto que você vai economizar de água. Então, muitas vezes, a pessoa que sempre gasta menos de 10 metros cúbicos de água, a pessoa vai pensar, não compensa então, porque antes gastava 8, com água da chuva vou gastar 5, vou pagar a mesma coisa? Só que aí tem uma questão, né? Tem lugares onde há uma variação muito grande do fornecimento de água, chegando a tal ponto que em alguns lugares, principalmente regiões mais altas, periféricas também, ou periféricas, falta água. Às vezes até faltando água para o banho. Então é para, em situações emergenciais, né? Nossa, em situação emergencial vou tomar banho usando água da chuva? Situação emergencial, como falei, não é ideal, mas melhor que não tomar banho, na minha opinião. Né? Desde que seja aquela água limpa, né? Depois de sair do ladrão do primeiro tanque que eu falei para vocês. Daqui a pouco eu falo sobre desinfecção de água. Então, ele serve tanto para economia de dinheiro, né?
como também por questão de segurança. Tá? Por exemplo, uma pessoa que mora num lugar desprovido de saneamento básico, pega água da chuva, armazena e só compra galão de água para fazer comida e para beber. Aí eu penso dessa forma. Claro que é fácil falar, né? Quem não tem saneamento, né, às vezes não tem dinheiro para comprar galão, né, então acaba usando a água da chuva para tudo. Tá, mas desde que faça desinfecção, taca lá hipoclorito de sódio, enfim, né? Bom, eu falo isso de novo, por quê? Porque o ser humano perdeu essa habilidade de pegar água da chuva, tá? Que é algo que na Idade Antiga, talvez até a Idade Média, muita gente fazia. A maioria das pessoas faziam, né? Porque a grande maioria da população do mundo vivia na zona rural, né? No Brasil, atualmente, se não é que mudou, 82% da população brasileira vive na zona urbana, nas cidades, né? Cidades, distritos, enfim, né? Em zonas urbanas. Ah, mas na zona rural não tem coleta de água de chuva? Não, mas tem gente que pega água de poço, pega água de rio, principalmente quem mora em montanha, né? Pega água de cachoeira, enfim, né? Mas, por exemplo, no Nordeste, onde há uma carência maior de água, tem local onde em poço artesiano a água é salobra, então tem a opção de pegar água da chuva usando diversos artifícios, né? Instalando cisternas grandes, né? Porque o que vocês vão ver também, existe todo o critério para instalação de calha, para instalação de tubulações, instalação desse primeiro tanque que eu já falei para vocês, né? Pelo menos 1 litro para cada metro quadrado de telhado, e também norma para volume da cisterna. Porque, claro, que é mais comum alguém comprar uma caixa d'água qualquer, né? Mas não com a preocupação, né, de armazenar toda a água possível de ser captada, toda a água captada necessária da chuva. Então, uma coisa, por exemplo, é fazer todo o sistema de coleta de água de chuva usando balde, usando barris, né, algo que já tem, que foi de fácil obtenção, às vezes até mesmo gratuito. Agora, outra coisa totalmente diferente, na minha opinião, é quando alguém quer fazer um projeto de coleta de água de chuva para suprir todas as necessidades de água ou uma parte de uma residência, só que essa parte pode ser toda calculada. Por exemplo, né, como falei, uma família sempre gasta em torno de 20 metros cúbicos, mas fazendo toda a análise vê que dá para diminuir de 20 para 10, para pagar apenas o mínimo, pelo menos para Sanesul, por exemplo, que atende a maior parte das cidades do Mato Grosso do Sul. Dando exemplo, tá? Cada companhia, cada estado tem uma regra própria, até onde eu sei. Então, por exemplo, de 20 metros cúbicos, eu gasto 12 metros cúbicos para fins não potáveis. Lavar calçada, chão, lavar o carro e jardinagem. Tá bom. Mas a pessoa tem que ter um pouco de noção disso, né? Porque ninguém vai colocar um hidrômetro, claro que seria ideal, hidrômetro para medir essa água para fins não potáveis. E os 8 restantes para lavar roupa, tomar banho, beber água e fazer comida, né? E dar banho no cachorro, no gato. Né? Enfim, só que a pessoa tem que ter a consciência de quanto, estimativa, né? Previsão de quanto de água que é usado para fins não potáveis. Ok. E aí faz todo o projeto, porque olha só, presta atenção. A pessoa vai gastar 10, a pessoa tem o intuito de usar 10 metros cúbicos por mês de água da chuva. Tá. Mas a natureza, né, não vai fornecer 10 metros cúbicos por mês de chuva. Tem lugares aí, boa parte do Brasil está numa região de clima tropical, onde chove pouco nos meses de junho, julho e agosto. Então, tem todo um conjunto de cálculos, várias metodologias de cálculo, e que permite ter uma noção de qual volume seria necessário para uma cisterna para receber a água para ser usada o ano inteiro. Então, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro chove mais. Então, acumula essa água desses meses para ser usada no inverno. Junho, julho, agosto. Então, locais onde as chuvas são mais irregulares, as cisternas tendem a ser maiores. Em vários lugares, você não precisa ampliar o telhado. Isto é, há uma relação entre o tamanho da área do telhado
ou de uma outra instalação qualquer onde possa captar a água da chuva, versus o quanto que consome. Então, claro, por exemplo, uma pessoa que mora numa casa muito grande, mas mora sozinha, você pode instalar uma cisterna não muito grande. Por quê? Porque o consumo de água vai ser baixo. Agora, uma pessoa que mora numa casa grande, mas é uma família, é natural que tenha que instalar, é óbvio que tenha que instalar uma cisterna maior. E aí que é aquela situação. Um local onde as chuvas são mais regulares e outro lugar que as chuvas são mais irregulares. E local onde as chuvas são mais regulares, a cisterna pode ser menor, por quê? Porque boa parte da água que cai naquele mês já vai ser consumida naquele mês mesmo. Tá? Então não vai ter, não tende a armazenar tanta água, né? Agora, em locais onde as chuvas são mais irregulares, por exemplo, uma casa pequena com um grande número de pessoas, é bem provável que não tenha água o suficiente, porque a capacidade de captação de água vai ser mais baixa. E aí vai ser necessário, muitas vezes, né, ampliar o telhado, construir mais alguns cômodos, por exemplo. Ou contentar, né, com aquele telhado que tem, contentar com o quanto de água que consegue captar, né? E aí, em vez de baixar de 20 para 10 metros cúbicos, baixa de 20 para 13, mas já vai ser uma economia razoável, tá? Então, por exemplo, eu tenho que levar em consideração no orçamento o custo dos insumos, o custo da mão de obra para construir a cisterna. Aí vamos supor que o custo seja de R$ 5.000 todo o projeto, R$ 5.000, vamos supor. Em muitos casos é um valor muito alto, mas vamos supor R$ 5.000. E aí, por mês, acaba economizando R$ 100. Então, o retorno do investimento vai ser R$ 100 por mês para 5.000, R$ 100 por mês no total 5.000, então o retorno vai ser em 50 meses. Tá, 4 anos. Alguém vai falar, nossa, 4 anos é muito. Às vezes eu tenho que abrir a cisterna para ficar lavando, para tirar sujeira, porque sempre entra um pouco de sujeira, ok. Mas pensa na segurança, porque às vezes falta água na rede urbana por algum problema, estouro de adutora, enfim. Tá? Às vezes, por exemplo, estoura alguma adutora ou falta pressão na hora de voltar, né? Às vezes acaba pegando até mesmo um pouco de sujeira, né? E chega água suja nas casas, né? Em alguns lugares isso acontece, felizmente. Por questão de segurança, a concessionária ela taca mais cloro que o normal, fica aquele cheiro desagradável. A gente tem muita coisa que pode acontecer, né? Então é isso, gente, tá? Então quis aliar uma coisa com a outra, né? Falar sobre normas e dando exemplo aí de coleta de água de chuva, que é algo cujo projeto vocês podem mesmo desenvolver. Mesmo os alunos de primeiro ano de engenharia podem desenvolver. Tá aqui algo simples. Então vou mostrar aqui para vocês, ó, instalações prediais de águas pluviais, né? Norma 10.844, que ele mostra aqui, por exemplo, normas associadas. Tubos de aço carbono para uso comum na condução de fluidos, tubo cerâmico para canalizações, já não é tanto o caso, né? Tubos de PVC rígido, aí sim, né, para transportar aquela água da calha até os tanques, né? Aí fala até tubo de cobre, mas já não é o nosso caso aqui. Só para mostrar que existem vários tipos de matérias para tubulações, né? Cobre, folha de Flandres. Para quem não sabe, folha de Flandres é aquele aço usado em conservas, né? Por exemplo, pêssego em calda, molho de tomate, né? Fibrocimento, que é o material que tende a ser extinto, ferro fundido, enfim, né? Aí tem lá as definições, o que é altura pluviométrica, funil de saída, enfim, muitas vezes vocês veem assim, os modelos, né, falando de uma forma vulgar, né, os desenhos, né? Outra coisa também muito interessante, né? Boa parte dos telhados são de cerâmica, então, claro que os cálculos devem se levar em consideração o índice de pluviosidade médio de uma cidade ou de uma região. Então, por exemplo, né, se cai no telhado 1.000 metros cúbicos em forma de água de chuva, não estou dizendo que vai conseguir coletar exatamente 1.000 metros cúbicos. Vamos supor, se cai no telhado 1.000 litros, 1.000 metros cúbicos é muito. Se cai no telhado 1.000 litros, pode ser que na captação da água saia 950, porque um pouco da água é absorvida pelo. Tudo bem que é um pouquinho só, mas um pouquinho ele é absorvido
pela cerâmica, né, da telha, né? Alguma coisa respingada no chão, né, por causa da força, né, da chuva, e acaba sendo desperdiçada, enfim, né? Tem todo o cálculo aí, fatores de correção, tá? Tá aqui, inclusive. Então, aqui, a estimativa de uma residência, né? Todos esses desenhos, todos esses valores, essas incógnitas aqui são usadas, né, para fins de cálculo, né, de captação da água da chuva. Aqui fala até ângulo de queda de chuva com influência do vento, mas algo que alguém não vai, geralmente não se leva em consideração em projetos residenciais, tá? Mas, enfim, tem todo o cálculo de se leva em consideração, né, porque boa parte das casas, né, o telhado tem uma caída inclinada, tá? Só algumas casas e que é na laje, né? E aqui que eu estou falando para vocês, né, que, por exemplo, essas fórmulas aqui, tem aqui umas considerações sobre calha, né? Para quem não sabe, calha tem que ter uma leve inclinação, né, para escoar água. Então, por exemplo, numa região, numa cidade onde chove muito forte, a calha não pode ser pequena, a calha tem que aguentar, senão vai extravasar, a calha não vai aguentar o peso, vai ruir, né? Então tem que fazer todo o cálculo pensando no quê? Numa vazão máxima no momento de chuva forte, tá? E quanto maior o telhado, maior tem que ser a calha, porque dependente, né, se o telhado é pequeno ou grande, você pode fazer um projeto, né, para pegar água apenas de uma caída, ou das duas caídas, né, se for pensar num telhado residencial, né, como esse aqui. Então pode pegar aí para fazer um projeto de água de chuva para um lado ou para o outro, colocar duas cisternas. Pode ser, né? Por exemplo, aqui fica a garagem, então fica água para lavar o carro. Aqui fica lá o meu jardim, então pega água para jardinagem, né? Evitando aí o uso da água potável, né? Cloro e flúor para jogar nas plantas. Bom, então aqui tem lá as considerações sobre a cobertura horizontal de laje, se for o caso, calhas, né? Tem que ler tudo. Quando fala em coeficientes, né, fatores de correção, né, para fins de cálculo, né, você tem que multiplicar alguns fatores. Por quê? Porque o próximo aqui, por exemplo, dimensionamento de calhas. Que tem que pensar, por exemplo, vazão, litro por minuto. De novo, né, se o telhado for muito grande, como por exemplo de galpões industriais, comércio, por exemplo, supermercados, que muitas vezes aquele galpão com uma cobertura mais arredondada, ou reta, né, com uma leve inclinação, vocês imaginam o quanto de água que escorre e o tamanho da calha que deve ter, tá bom? Então a calha tem que ser enorme e, por consequência, o reservatório também. Bom, então não vou entrar em detalhes aqui, né? Porque, a meu ver, isso aqui é autoexplicativo. Só prestar muita atenção que existem uns cálculos aqui, né? Você tem que usar calculadora científica. Então, tem alguns... para quem está no ensino médio não está acostumado, por exemplo, aqui, vazão do projeto da calha, Q igual a K, o que é o K? 60 mil, né, valor unitário, vezes S sobre N, área da seção molhada, né? Então, inclusive aqui, todo o cálculo de seção molhada está aqui. Bom. N, coeficiente de rugosidade, tem uma tabela aqui. Tá? Aí tem o RH, que é... Gente, agora que eu vi aqui. Tá. Aqui, RH, raio hidráulico e metro, só que prestar muita atenção, né, que o expoente é 2/3. E declividade da calha. Isso, aqui na verdade é raiz de I, né, que é a mesma coisa aqui, elevado ao meio, né? Só tomar cuidado com esses cálculos aqui, né? Bom, então isso aqui é cálculo para calha. Já vou antecipar, se for fazer cálculo assim para residência, muitas vezes a pessoa não se preocupa muito com fórmula de calha, tá? Porque a quantidade de água acaba não sendo muito grande. Mas o problema é quando é um estabelecimento comercial cuja cobertura é grande, tá bom? Bom, o que mais? Aí, coeficiente de rugosidade que está aqui, né? Por exemplo, S sobre N, né? Confundi, a primeira era a tabela 1, essa aqui é a tabela 2. Tá? É ler
É autoexplicativo, tá bom? Aí tem uma parte aqui que acho bem bacana, aí até, ó, curvas, ábacos, como esse aqui, por exemplo. Que material é esse aqui? Ábacos para determinação de diâmetros de condutores verticais, né? Tubulações. Em residências, muitas vezes não é necessário nem fazer cálculo de calha, nem dessas tubulações aqui, muitas vezes usa material já existente, material de sobras, enfim, né? Mas, de novo, se for pensar num projeto comercial, tem que levar tudo isso em consideração, tá bom? Para evitar riscos, né? Colapsos, né? Por exemplo, vai romper aí a calha, né? Aí, a longo prazo pode causar infiltrações na parede, entra água no ambiente interno, aí já fica algo muito mais complexo, tá? Que aí tem que, a longo prazo, fazer trabalhos aí de reforma, restauração, né? Enfim, então, muito cuidado. Porque é o que eu falei para vocês, se for projeto pequeno pensando numa casa, qualquer um pode fazer seguindo essas normas. Mas agora, quando é um projeto mais complexo, pensando água de uma indústria, para evitar problemas, aí, como eu falei, né? Romper calha, tubulações aí que podem causar prejuízos à indústria, então até recomenda que tenha acompanhamento de engenheiro, que aí vai ter que estar registrado no CREA, enfim. E o que os alunos podem fazer é o seguinte, fazer um projeto, levando essas em consideração, sob supervisão de um engenheiro. Aí tem alunos, né, tem uma empresa júnior, né, de alunos da engenharia de energia que podem fazer isso sob supervisão de um engenheiro. Isto é, pode fazer os cálculos, pode enviar os resultados para algum engenheiro e ele vai dar o seu parecer final. Às vezes pede para refazer, verifica alguma inconsistência, né? Pode ser até mesmo erro de cálculo, enfim, né? Então, por exemplo, ábaco para determinação de diâmetro de condutores verticais, que é essa figura 3 aqui, letra B, né? Aqui as diferenças, ó, calha com saída e aresta viva com funil de saída. Qual a diferença? Saída da calha. Aqui estão vendo que é saída lisa, uma saída afunilada. Parece ser pouco, né? Mas vai dar alguma diferença. É que vocês podem ver que, na verdade, aqui é para você verificar qual o diâmetro do tubo. Se a quantidade de água que cai ao mesmo tempo for muito grande, então tem que ser o tubo grande. Tá? É óbvio, né? Então, vamos lá. Calha com funil de saída. Esse pequeno triângulo invertido aqui. Vazão aqui, né? Litros por minuto. Se for pensar numa residência, né, a quantidade é pequena, mas se for pensar em um grande galpão, né, podemos pensar até na casa das centenas ou dos milhares. Então, vocês têm que pegar aqui o valor. Como é que eu pego o valor? Vocês têm que levar em consideração o quê? Digamos, a quantidade máxima de chuva. Então, muitas vezes aparece lá na previsão do tempo, previsão de 80, 100 milímetros naquele dia, né? Tudo bem que chove tudo de uma vez e um curto período de tempo. Aí o ideal é a pessoa estar acompanhando. Por exemplo, coloca lá um balde com volume definido, pega um cronômetro. Naquele momento assim de pega para capar mesmo, de chuva muito forte. O próprio cliente pode fazer isso. Pega lá o tubo, né, corta, faz uma seção que seja, pega a água lá, vamos supor que encha 100 litros em 10 segundos. Caraca, né? Bastante, né? 100 litros, 10 segundos, vai dar 600 litros por minuto, enfim, né? Mas calcula naquele momento o máximo, né? Onde temos chuva bem forte, porque o projeto tem que resistir a uma situação extrema. Então, vamos supor que choveu muito forte em 1 minuto, mas conseguiu encher 600 litros em 1 minuto, né? Aí você vai colocar aqui, ó, 600 litros por minuto. Isso com uma linha vertical. Aí depois, você tem que ver o quê? Aqui que vocês estão vendo, tem L e tem H. L, comprimento do condutor vertical. Tá? H, altura da lâmina da água na calha.
O que seria isso? A altura da lâmina d'água da calha. Você pode colocar, tem que subir no telhado para colocar uma régua quando estiver chovendo muito forte naquele momento máximo, né? Então, vamos supor, geralmente dado em milímetros, né? Aqui, ó, H que vai de 50 a 100 milímetros. Vamos supor que aquele momento máximo no pega para capar foi registrado aí 60 milímetros. Dando exemplo aí, naquela hora eu falei 600 litros por minuto, traço uma linha vertical, pega essa linha inclinada, em diagonal, representando 60 milímetros da altura do nível da água, da calha. Ao encontro da linha vertical com a linha diagonal, você encontra o ponto, você traça uma linha horizontal, pronto, está resolvido. Você encontra o valor em torno de 62 o quê? Milímetros de diâmetro do tubo. Mas não vai encontrar no mercado um tubo com diâmetro exato, 62. Então você pega sempre o maior que ele. Ah, o próximo é 100? Então pega 100. Ah, mas o mais próximo de 62 é 50. Não, sempre puxa para cima. Então você pega um tubo de 100. Aí, ou você pega uma outra informação, né, que é o L, que é, de novo, comprimento do condutor vertical. Né? Então, o que seria o condutor vertical? Esse tubo aqui. Ah, o tubo tem 2 metros de 5 metros de altura. Beleza? Ah, mas aqui não tem. Vamos aumentar para 6, né? Só para fins didáticos. Aqui, ó, L igual a 6 metros. Falei, né, antes, né? Traço uma linha vertical, 600 litros por minuto, que ele vai encontrar com a curva de 6 metros, que está aqui. Então, encontro o ponto, puxo uma linha horizontal. Ah, acabou pegando aí uma medida de 57 milímetros de tubo, né, de diâmetro do tubo, de tubo vertical. Né? Aí, só que aí você obteve duas informações diferentes. Eu fui baseado na altura do tubo e fui baseado na altura da água na calha. Qual que eu pego? Aí tem duas opções. Ou pego o valor maior, porque o anterior foi mais de 60 e agora menos de 60. Pega o valor maior por segurança. Ou, se você acha que é impossível lá subir na calha, tal, tomar chuva, tudo bem, é perigoso, né? Tomar chuva, uma alta altura, risco de raio, tal. Então desencana disso. Você vai apenas tomar com base a medida do diâmetro desculpa, a medida da altura do tubo, que é mais seguro, embora você vai pegar um valor maior, desculpa, menor. E aí cai naquela história de novo. No começo, vamos supor que contra tubo de 10, 20, 50, 100 milímetros de diâmetro. Se der um valor acima de 50, então pega o valor maior, que é 100. Ah, mas vai estar superdimensionado. É assim que segue, porque ninguém vai confeccionar o tubo sob medida para você. Tá bom? Então, aqui vocês estão vendo que uma informação que é básica, né, tem que ter, que é volume de água da chuva por minuto. Por que coloca minuto? Porque muitas vezes as chuvas torrenciais dão em curtos períodos de tempo. Então não é conveniente pegar em período, por exemplo, de hora ou por dia, tá? Porque às vezes as chuvas torrenciais duram pouco tempo e esse pouco tempo já pode causar grandes estragos. Tanto para o cliente quanto para a cidade, né? Alagamento, enfim, né? Não preciso nem falar aqui. E uma medida também, e várias medidas importantes, né? Que L, né? Que é a altura do tubo, e também, esse aí já é mais difícil, né? Admito, né? Que é a altura do nível da água na calha. Vai ter que colocar régua, a pessoa tem que acompanhar, tomar chuva, enfim, é perigoso, né? E no final, o que eu quero é a medida aqui do diâmetro do tubo. E assim que dá para dimensionar o tubo que vai escoar a água. De novo, admito que, se for em situação, sem aplicação residencial, muitas vezes isso não é necessário. Mas se for pensar num grande consumidor de uma indústria que tem uma grande área molhada, aí é necessário. E aí é bom sempre estar. Aluno pode fazer cálculo, aí levar isso aí, o memorial de cálculo. O memorial de cálculo é um documento que mostra todo o procedimento de cálculo. Leva para o engenheiro, faz análise, baseado no conhecimento que tem, né? Por exemplo, engenheiro de energia, mecânico ou civil,
vai lá assinar, acatar, pronto, pode executar o projeto. Aí, dependendo da situação, faz até registro no CREA e depois cobra do cliente o serviço, né, que é o honorário, né? O que mais que tem? Aí fala de condutores horizontais, né, porque aquela é vertical, mas muitas vezes precisa de um tubo horizontal, né, para adaptar aí a geometria do local, né, as dimensões, o local onde está instalado. E aqui, olha só, eu estou falando, não é índice de pluviosidade que a gente vê nas aulas de geografia. Ah, em Dourado chove, sei lá, 1.800 milímetros por ano. Não, está falando de chuvas intensas num determinado período. Aí, ó, duração, 5 minutos. Aí tem que usar esses valores aqui, ó. Deixa eu ver se tem Dourados aqui. Não, não tem, mas vamos supor, nem Campo Grande tem, mas tem nossa, essa norma é tão antiga que colocar aqui, Corumbá, Mato Grosso. 120 milímetros por hora. Aí nas normas explica aqui, né, o que é esse período de retorno, tá? Porque na verdade, né, o que acontece? Existe uma oscilação dos dados, tá? Por exemplo, você vai fazer um projeto, no caso aqui, coleta de água de chuva. Você tem que pegar o histórico de consumo de água pelo menos o período de um ano, né, dos 12 meses anteriores, e ter uma noção da pluviosidade, né, do local. Ok, mas aqui, pensando em calha, pensando em tubo, que é algo assim mais que acaba captando a água, né, em apenas curtos períodos de tempo, né, de chuvas intensas. Então você pode fazer um projeto levando em consideração uma pluviosidade, uma intensidade mais baixa, né? Ou até, talvez, na minha opinião, até melhor usando aqui período de 25 anos, porque sabe-se que se você fizer o projeto de coleta de água de chuva, pegando valores maiores, como está aqui, período de retorno de 25 anos, você tem certeza absoluta que no período de 25 anos não vai ter problema nenhum. Agora, se você pegar a água nesse período aqui de um ano, pode ser que não tenha problema naquele ano, mas no período de 25 anos ninguém garante. Quando falo problema, é de novo, né? Colapso nas tubulações e nas calhas. Tá bom? Então, assim, na minha opinião, faz um projeto assim a longo prazo para durar, mas pegando volumes maiores, como estão aqui, no período de retorno de 25 anos. Tá? Ah, mas não tem Dourados. Então, pega aí uma cidade mais próxima. Né? Ah, sei lá, talvez, vamos supor que Dourados fique mais, mas acho que não, né? Vamos supor que a cidade mais próxima de Dourados seja, sei lá, Maringá. Não sei se tem Maringá aqui. Não, não tem. Ah, Presidente Prudente. Também não tem, mas você é só procurar no mapa ver qual cidade mais próxima ou que tem o clima mais próximo. Isso eu acho bastante bacana, né? Prestar muita atenção nisso. Porque nem Campo Grande tem aqui, por exemplo, mas vamos supor que alguém faça um projeto em Ubatuba e pega dados de São José dos Campos. São cidades até próximas, só que climas muito diferentes, porque São José dos Campos fica no, sei lá, 400, 500, acho que 500 metros de altitude, entre 500 e 600, e Ubatuba é o nível do mar, e lá chove muito mais. Tem que prestar muita atenção nisso. Então é isso, tá, gente? Então, assim, quando se trata de calhas e tubos, tem que pensar naquela quantidade de água instantânea. Agora, se for pensar em cisterna, aí você pode pensar na pluviosidade anual. Ou, pensando melhor, né, mensais, né? Que aí já é uma outra norma. Deixa eu fechar aqui. O vídeo está ficando longo, mas só para... Aqui, ó, aproveitamento de cobertura e águas não potáveis requisitos. Ah, tá. Agora que eu vi, eu pensei que fosse esse aqui. Mas é... Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui até fala, né, de frequência de manutenção, né, no caso da limpeza de calhas, telhados, reservatório, né, aqui ó, reservatório, limpeza e desinfecção anual, que sempre recomenda, né, para caixa d'água, independente se seja de água de chuva ou da rede urbana, né, limpeza e desinfecção anual, tá bom? Aí é procedimento de manutenção, tá nas normas também. Ah, aqui, é isso mesmo, pensei que não tivesse. Onde eu quero chegar? Tem mês que chove mais do que consome, né, desculpa, tem mês que a quantidade de água de chuva é maior do que o consumo.
Então, esse excedente tem que ir para o mês seguinte, que vai para o mês seguinte, que vai para o mês seguinte, até chegar ao ponto onde há um débito. Então, quem quiser, quem tiver interessado, né, fazer um projeto como esse, né, até estou à disposição para enviar planilha, né, que é só jogar os valores, é bem mais fácil. Mas dentro das planilhas tem toda uma rotina de cálculo, que é isso aqui. Tem vários métodos, né, tem várias metodologias. Tem esse aqui, né, tem 2, 3, 4, 5, 6 formas diferentes de calcular. Vamos pegar esse aqui, por exemplo, Azevedo Neto. Volume de chuva obtido pela seguinte equação: 0,042 vezes precipitação média anual, vamos supor, Dourados, 2.000 milímetros, vamos supor. A, valor numérico da área da coleta, o telhado, né? O T, valor numérico do número de meses de pouca chuva ou seca. Ah, sei lá, Mato Grosso do Sul, Dourados, 3 meses, vamos supor. E ver o volume total. Tá? Volume numérico de volume de água aproveitável e volume de água do reservatório expresso em litros. Aí chega naqueles valores assim, reservatório de 3.000 litros, 3 metros cúbicos. Por quê? Pensar em armazenar água no inverno, para o inverno. Por isso que coloca aqui, ó, número de meses com pouca chuva ou seca. Tá? Quanto maior essa estiagem, maior o volume necessário para esse tanque, para esse reservatório. Aí tem outros também, né? Que aí já necessita aí de fazer uma planilha mais complexa, né? Porque essa aqui, Azevedo Neto, é bem simples, né? Mas tem outras que é um dado de uma célula da planilha depende da outra, enfim. Mas é um negócio bem legal que eu recomendo vocês fazerem aí, independente seja de uma casa ou de um comércio, enfim, né? Então, esses aí são alguns exemplos de normas, e dando exemplo aí de projeto de coleta e armazenamento de água de chuva. Naquela primeira norma, né, só para reforçar, era projeto de T de calha e tubo, vertical e também horizontal, se for o caso, e esse aqui de tancagem, que a meu ver é mais fácil de fazer. Essa aqui tem que fazer, tá? Em qualquer situação, uma casa, um grande empreendimento. A outra, é até bom fazer para casas também, só que no final das contas, né, na prática, muitas vezes acaba deixando de lado aí, só faz aqui da cisterna. Mas enfim, tá bom? Essa aqui é uma sugestão aí de projeto para vocês, né? Que pode até fazer nas suas casas, né? Se for, de novo, um projeto pequeno, não precisa de engenheiro. Pode até ser uma pessoa apenas curiosa. Mas se for um projeto grande, pode ser feito por meio de uma empresa júnior com supervisão de engenheiro. Tá? Gente, eu vou dizer uma coisa, é um mercado potencial, há uma demanda muito reprimida em cima disso, visto que muita gente paga bastante pela água, na minha opinião, à toa. Também tem outros artifícios, né? Pegar água da lavagem da máquina de lavar roupa, para lavar carro, apesar que eu não recomendo para lavar carro com isso. Chão, descarga. Tem gente que usa até água de lavagem de louça. Tá? Gente, pensa aquelas situações assim onde as pessoas até sofrem com água suficiente, em quantidade suficiente. Tá? Então é isso, tá? Só para mostrar uma das atribuições aí que vocês podem fazer, né? Nos vídeos anteriores falei eficiência energética, mas isso aí gestão da água, né? Na minha opinião, a única diferença é o produto final, né? Então é isso, o vídeo está ficando muito longo, né? Mas é para mostrar dois assuntos em um só. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço.